Quando eu fiz aquele meu último vídeo reagindo ao discurso bizarro de uma indígena na CPI das ONGs, eu confesso que eu não sabia nem quem era ela. Meu amigo Danilo até brigou comigo, ele é jornalista mais rigoroso com essas coisas. Pô, Rodolfo, você nem se deu o trabalho de descobrir o nome da mulher? E eu pesquisei e descobri. Trata-se da Sylvia Waimpi, também conhecida como a indígena da equipe do Bolsonaro. Eu já tinha ouvido falar dela. Gente que falou pra mim, poxa, aquela mulher é uma desgraça e tal, mas eu confundi com outro. Eu confundi na época com Isani Kalapalo, outra indígena do Bolsonaro. Então eles têm pelo menos duas. O Bolsonaro, ele tem essa coisa, né? Ele tem o negro que ele adota para poder não dizer que não é racista, o gay para dizer que não é anti-gay, tem a mulher para não dizer que ele é misógino, e tem os indígenas para dizer que ele não é anti-índio. Além de tudo que eu já comentei no vídeo anterior, tem dois aspectos do discurso da Sylvia Waimpi que me chamaram especialmente a atenção. Ah, sim. Porque somos indígenas, então nós fomos condenados a viver em 1500 e mantido refém de uma história que nos condena a viver em 1500. Não nos condenem mais a viver em 1500 e nos deixar esquecidos em 1500. Reparam que o problema dela é com 1500 especificamente? O problema não é a situação dos indígenas em 1600, 1700, 1800, quando houve epidemias fortíssimas que dizimaram a imensa maioria da população indígena, massacres horríveis, quando eles perderam suas terras. O problema dela é especificamente com 1500, quando os portugueses ainda não tinham chegado ao Brasil. E que, na visão de muita gente, muitos dos indígenas, era o período, quase que o período paradisíaco da história deles. E é isso especificamente que parece incomodar a Sylvia Waimpi. Parece que ela não gosta mesmo da mata. E ela diz que em 1500 os indígenas não tinham tecnologia. Totalmente errado. Claro que tinham tecnologia sofisticada, tecnologia que permitia que vivessem muito bem, obrigado. Viviam, aliás, muito melhor do que os europeus nas matas e nos vários ambientes, nos vários ecossistemas naturais dessa região que hoje chamamos de Brasil. Mas por que apenas nós é que temos que ficar à própria pele e à própria sorte para enfrentar as intempéries de uma floresta? Então vocês veem que para ela a floresta é um local de intempéries. É engraçado porque quando eu converso com meus amigos Kayapó, eles têm uma visão bastante distinta do que é a floresta. O Beptoti, um grande amigo meu da aldeia Ucre, ele olha para a floresta e fala: tá vendo isso aqui? Esse aqui é o meu supermercado. A gente pega açaí, peixe, carne e não precisa pagar nada. Tá tudo aí, é só pegar. É uma visão bastante distinta, né? Então, para Sylvia Waimpi, a floresta é um local de perigos e intempéries. Enquanto que, pelo menos para os indígenas que eu conheço, que eu convivo, na terra Kayapó, é um supermercado onde você pega tudo e não precisa pagar nada. Vamos dar uma olhada agora no discurso de uma outra pessoa que também vê a floresta como um local de perigos e intempéries. Eu estava passando pelo Rio Xingu, olhei e digo que era uma escola. Era um fim de semana, a professora não estava. Mas eu perguntei aqui. Não, aqui é uma professora. Ela vive e mora aqui. Dentro da selva, ela dorme sozinha. Uma menina, professora, dorme sozinha ali dentro da selva. Eu digo, só pode a mão de Deus proteger essa moça, numa situação daquela. Percebam que isso também é outra distorção. Não existe nenhuma escola no meio da selva.
Não existe nenhuma professora de área rural da Amazônia que dorme no meio da selva. Você tem pequenos povoados, pequenos vilarejos, o vilarejo fica na selva, mas as casas não ficam na selva. Todas as casas, todas as escolas ficam numa área aberta, onde não há selva, né? É uma vila cercada por selva. Agora, por que aquela menina que vive naquela casa, naquele vilarejo, e o vilarejo sim no meio da selva, por que ela precisa tanto da mão de Deus para protegê-la, muito mais do que todas as outras moças que estão na cidade? Muito pelo contrário. Ela vive sozinha naquele quarto, sozinha eu quero dizer, ela vive sozinha na casa da professora, né? Mas tem várias outras casas em volta de gente que está dando apoio a ela, de gente que está convivendo. Com certeza, ela está muito mais segura naquela casa, naquele povoado, no meio da selva, do que várias outras moças em suas respectivas casas na cidade. E qual o problema da selva? Eu suponho que muita gente fique com medo da onça. E a onça também aparece no discurso da Sylvia Wayampé. Vamos dar uma olhada? Mas acreditam que apenas nós é que temos que enfrentar a onça. Coisas que vocês não enfrentariam sozinhos. Com certeza vocês estariam com uma arma de fogo para se proteger. E a verdade é que nenhum povo indígena enfrenta a onça sozinho e sempre tem uma arma para se defender. Mas a onça, né, é um bicho poderoso, com um poder simbólico imenso. Agora, nessa minha última viagem para a terra indígena Kayapó, falou-se muito da onça. A onça estava rondando a aldeia. Eu, andando ali pelas casas, eu vi que estava um monte de cachorrinho filhote para todo lado. E aí eu perguntei, por que tem tanto cachorrinho novo na aldeia? Disseram que era porque a onça andou frequentando a aldeia e pegando os cachorros grandes. E é por isso que estava cheio de cachorrinho novo. Mas não tem história da onça pegar uma pessoa na aldeia. É claro que se você estiver no meio do mato, sozinho, a história é outra. Nessa mesma viagem, eu fui fazer uma trilha, andar na mata, eu e meu filho apenas, e não sou muito bom em me orientar na mata sozinho, né? Não sou indígena, mas eu fui usando esse GPS que garante que eu não me perca. Acontece que a tampinha do fundo do GPS eu já tinha perdido, o que não é problema, porque a pilha não cai facilmente. Então o GPS estava funcionando normalmente. Mas o que aconteceu? Eu levei um tropeção daqueles que a gente se estabaca no chão, de uma forma muito feia e humilhante. E as pilhas do GPS voaram longe. E aí ele simplesmente parou de funcionar. E pouco tempo depois eu perdi a trilha que eu tava, e então realmente ficamos, eu e meu filho, perdidos ali no meio da mata. E andamos por 2 ou 3 horas ali. E nesse momento eu não tinha levado lanterna, porque o plano era voltar pro acampamento antes do meio-dia. Nesse momento eu confesso que eu fiquei um pouco com medo de passar a noite na mata, sem lanterna, sozinho com meu filho e com a onça andando por ali. Mas é só nesse tipo de situação que a onça pode, de fato, ser um problema. Quando você está numa situação normal, e mesmo assim acho que eu não seria devorado pela onça. Aí tá uma foto minha com meu filho no momento em que ainda estávamos perdidos. Umas duas horas depois dessa fotografia, terminamos achando o caminho de volta e 5 da tarde estávamos ali, sãos e salvos, de volta ao acampamento na base de pesquisa do Pincaiti. Mas é isso, pelo menos naquela região não há história de ninguém que tenha sido atacado por onças, e as onças são muito mais um símbolo do que uma ameaça real. Mas o fato é que muita gente ainda vê a mata como uma coisa terrível
e o medo da onça ainda afeta o comportamento de muita gente. Aqui na universidade, eu venho trabalhando eu venho me esforçando para fazer a arborização da universidade. E muitas vezes eu tenho dificuldades com professores que não gostam de nenhum adensamento vegetal maior, muito acúmulo de arbustos. Eu fico pensando, por que essa pessoa detesta tanto o verde, as plantas, a natureza exuberante? Até que um dia eu soube que esse professor veio para a nossa região aqui muito jovem e quando ele era pequeno ele tinha muito medo da onça. Falava-se muito da onça, ele tinha muito medo que a onça um dia fosse pegá-lo. E eu acredito piamente que esse medo da onça afeta, de certa forma, seu comportamento até hoje e ajuda a explicar esse seu comportamento anti-árvores. Talvez esse medo da onça persiga também Aldo Rebelo e Sônia Wayampi. Mas é um medo anacrônico. É um medo de uma época em que a natureza dominava tudo. Hoje, o nosso grande medo deve ser a perda da onça. O dia que não tivermos mais nenhuma onça. Esse sim deve ser o nosso verdadeiro terror. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.